Fute Gamers! Vocês estão bom? Eu tô bom. E que bom que vocês estão bom. Galera, hoje eu vou falar sobre uma notícia que tá rodando muito aí, principalmente para nós cruzeirenses, que deixou a gente muito abalado e meio decepcionado. Então, mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e solta a vinheta! Então, galera, você deve conhecer o nosso carequinha, o nosso mister, Leonardo Jardim, o técnico português que foi incrível na temporada de 2025 para o Cruzeiro, chegando a terceiro lugar do Brasileirão, completando 70 pontos e chegando até a semifinal da Copa do Brasil, caindo para o campeão Corinthians. Mas esse não é o fato. Bem, em agosto de 2025, na coletiva de imprensa, após a derrota do Cruzeiro de 2-1 ao Santos, na 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025, o Leonardo Jardim deu uma entrevista falando que no Brasil ele só treinaria o Cruzeiro e mais nada. Eu vou deixar aí para vocês verem. E não aceito o futebol a 50%, eu aceito o futebol a 100%. Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. Foi isso que você acabou de ouvir, saindo da boca dele. Isso só mostra que no futebol a promessa nunca é cumprida, a verdade nunca é realmente dita e que a paixão nunca vai vencer a profissão no futebol. Depois do anúncio da demissão de Felipe Luiz no Flamengo, nesta terça-feira, no dia 3 de março de 2026, o Flamengo também anunciou que Leonardo Jardim estava se direcionando ao Rio de Janeiro para assinar o contrato até 2027. Leonardo Jardim. Depois que eu vi essa notícia, fiquei sem acreditar. Fiquei realmente... Como? É muito cruzeirense ficar assim. Eu não sei se o Leonardo Jardim sabe. Talvez deva saber. Eu não sei. Mas se ele soubesse o tanto que os cruzeirenses simpatizaram com ele, talvez ele não faria isso. Mas é claro, o cara tá recebendo milhões para ir pro Flamengo. Então, ele não vai recusar essas propostas. O Flamengo é um time grande do Brasil, mas o problema não é ele ter aceitado a proposta. O problema é porque ele disse que no Brasil só iria pro Cruzeiro. Probleminha bem ruim aqui. Mas isso não é um problema. Eu começo a falar mais alto com vocês para vocês entenderem. Vamos recapitular. Então, eu vou falar o início ao fim dessa história de Leonardo Jardim e Cruzeiro. E depois vou falar minha sincera opinião como torcedor. Bem, no dia 23 de setembro de 2024, Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico do Cruzeiro, após a sua demissão do Fluminense e depois da sua saída da seleção brasileira. Pelo menos pra mim, eu não tinha altas expectativas com o Fernando Diniz. Eu não tinha. Eu não gostei dessa contratação. Eu estou falando a verdade. E vamos falar, eu estava certo. Fernando Diniz teve 20 jogos com o Cruzeiro, 4 vitórias, 7 derrotas e 9 empates. Torcedor cruzeirense, olha isso. 4 vitórias em 20 jogos. 4 vitórias em 20 jogos. Isso é péssimo. Isso é horrível. Mas, ok. Em janeiro de 2025, Fernando Diniz foi demitido. Em fevereiro, um mês depois, Leonardo Jardim foi anunciado. Leonardo Jardim era um técnico português que não tinha tanto fama, como eu posso dizer. Não era um técnico tão badalado. Mas era um bom técnico. Treinou um time do Mônaco, por exemplo, e treinou o Mbappé lá no Mônaco. E foi campeão, inclusive. Que realmente dava uma alta expectativa. Mas o seu início até que decepcionou. Pois na semifinal do Campeonato Mineiro, fomos eliminados para o América.
Então, isso realmente fez o Cruzeirense ficar meio desconfiado. Mas, como era apenas o início, dava para segurar. E no início do Brasileirão 2025, ele fez mudanças bem curiosas. Colocou o centroavante Gabigol e o ponta Dudu no banco. As melhores contratações por visão do Cruzeiro estavam no banco, não eram titulares. E eu vou admitir, isso foi uma ótima mudança. Depois dessa mudança, o Cruzeiro subiu muito no Campeonato Brasileiro. Foi muito bem. Quebrou incríveis tabus, como o do Internacional. Não ganhava o Internacional há 10 anos. 10 anos, Brasil. 10 anos, Cruzeirense. Você tem noção disso? É. Então, o Cruzeirense realmente ganhou grande simpatia, grande carinho com o Leonardo Jardim. Ele fazia jogos incríveis. O Cruzeiro estava incrível. Nosso centroavante, Caio Jorge, estava sendo artilheiro do Brasileirão. Simplesmente estava tudo perfeito. Conseguimos o 3º lugar no Brasileirão, com 70 pontos. E chegamos até a semifinal da Copa do Brasil, caindo para o campeão Corinthians. Simplesmente uma temporada, comparado às outras que o Cruzeiro estava tendo, vamos dizer, espetacular. O Cruzeiro estava acreditando que o Cruzeiro que a gente conhece, o cabuloso, o rei de copas, estava voltando. Mas, a partir do meio do ano, mais ou menos, Leonardo Jardim começou a virar uma dúvida. Pois ele estava deixando bem claro que não treinaria o Cruzeiro por muito tempo. Por exemplo, não ficaria tantos anos no Cruzeiro. Então, na coletiva de imprensa, depois do jogo contra o Corinthians, a eliminação da semifinal da Copa do Brasil, ele anunciou a sua saída. E, infelizmente, foi embora. Mas ele mesmo disse, não ia continuar como treinador. O Cruzeiro até chegou a oferecer outras funções no clube. Ele não aceitou, pois eram problemas familiares em Portugal. Mas ele, após 3 meses, mudou muito rápido. Voltou à sua carreira de técnico e falou que voltaria a participar do futebol. Então, o Cruzeirense, nesse momento, ficou realmente com muitas expectativas, né? Porque, vamos admitir, com o Tite, com todo respeito, se Adenor, eu não sei se nesse vídeo, mas com todo respeito, na verdade, mais ou menos, né? O Cruzeirense fala mesmo. Com o Tite não estava dando certo, não tá ainda. A gente passou para a final do Campeonato Mineiro, mas não convenceu. O Cruzeiro, a gente, vamos admitir, galera, o Cruzeiro tá ganhando por pouco. Nesses últimos jogos do Campeonato Mineiro, os adversários do Cruzeiro tiveram altos gols anulados, que tá bom, foi anulado, mas imagina se não tivesse. Se a gente for para pensar, se esses gols não tivessem anulados, o Cruzeiro não estaria na final. Mas ok. Então, como o Tite não estava tendo boas, não está ainda, né, como eu posso dizer, não está tendo boas participações pelo clube, quando soubemos que Leonardo Jardim podia ser voltado para o Cruzeiro, todos começaram a falar, Leonardo Jardim vai voltar, Leonardo Jardim vai vir de novo, e o Cruzeiro vai voltar ao seu que era. Tanto o Cruzeirense falando volta Jardim, e adeus Tite, tava falando, mano, ele vai voltar. É só o Tite ser demitido que ele volta. Mas aí chega, né, o dia. Uma coisa que eu gostaria de falar, a demissão de Felipe Luiz foi muito diferente. Eu sei, Flamengo é um clube muito rígido. Vamos admitir. Se o Flamengo não meter 7 gols no Fluminense, 4 gols do Arrascaeta e 15 dancinhas do Paquetá, o flamenguista não gosta. Gente, vamos admitir. Vocês, flamenguistas, realmente quer muito pro time. Desde 2019, o Flamengo virou um time muito que precisa ganhar. Ganhar com 2 gols tá ruim. Tem que ganhar no máximo com 5 gols. Entendeu? Desse tipo. E ganhou com mais de 5 gols. Ganhou do Madureira por 8-0. E Felipe Luiz foi demitido. Tá, deixa o clube. Doidos. Mas, mano, 8-0 e foi demitido? Tá, eu sei.
o cara não foi muito bem na Recopa e não foi bem na Supercopa. Mas isso não é um problema. Eu acho que, por exemplo, o Tite, se fosse assim, o Tite já deveria ter sido demitido. Porque no 8-0, o Felipe Luiz é demitido. Aí eu não entendo muito bem. Mas é como eu disse, depois do anúncio da demissão dele, o Flamengo anunciou que Leonardo Jardim estava no Rio de Janeiro e ia assinar um contrato válido até 2027. Na hora que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei, né? Porque eu olhei, ele já deve estar assinado, já deve estar tudo confirmado. Mas fazer o quê? É isso que aconteceu. O que abala nós cruzeirenses é que ele falou que não treinaria em outro clube. E agora eu tô falando minha opinião, tá? Ele falou que no Brasil não treinaria em outro clube a não ser o Cruzeiro. Não treinaria. Ele falou, ele disse, na coletiva de imprensa, ele disse, não vou treinar outro clube no Brasil que não seja o Cruzeiro. E aí ele sai sem muitos motivos, né? Se a gente for pensar. Ninguém, tipo, a saída dele não era. Vamos pensar assim, é que nem o caso do Felipe Luiz. O cara tá mal bem e vai sair. Mas ok, era problema familiar, dá pra entender. Mas aí ele resolve esse problema familiar e volta a ser técnico. Deixa a gente na mão desse jeito. Era só ele ter resolvido esse problema e voltar pro Cruzeiro. Pronto. Mas tá bom, deixa. Isso não é o que eu quero falar. Mas aí o cara volta pro Flamengo, volta pro futebol, anuncia que vai pro Flamengo e, sabe, tipo o caso do John Arias. Falou que no Fluminense, nossa, gente, mil perdões, foi mal, desculpa. John Arias falou que no Brasil só jogava no Fluminense, tá lá no Palmeiras. Ah, gente, sabe uma coisa que eu não dou pra entender? Se você não vai cumprir, não fala. Gente, tá bom, o cara vai receber milhões, eu já falei isso aqui no início, vai receber milhões no Flamengo, vai receber, mas ele falou, esse não, é o que eu tô falando, a minha opinião é, o problema não é que ele foi, o problema foi que ele tinha falado que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Se o problema fosse ele ter ido pro Flamengo, aí já a gente tá sendo muito, sabe? Tá querendo muito do cara. Mas, ok. Eu não sou nada contra o Leonardo Jardim, que ele dê muito bem no Cruzeiro. E se bobear, a gente pode até sonhar agora com o Felipe Luiz no Flamengo. Mas eu acho que Tite não vai sair muito, não. Acredito que não vamos ser campeões do Campeonato Mineiro. A decisão foi dele, a decisão foi tomada. E Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Cruzeirense, temos que aceitar. A gente não pode mudar. Então, galera, esse foi o vídeo. Bom, uma explicaçãozinha aqui antes sobre o meu canal. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu tenho realmente que fazer, é parar de postar posts, viu? Toda hora eu posto um post falando que vai ter vídeo, falando que vou voltar e nunca volto. Tem que parar de fazer isso. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo, realmente falando alguma coisa sobre o Cruzeiro, que eu disse que ia falar no vídeo do Eu Voltei. E vocês viram que o cenário é um cenário bem simplesinho, nada muito elaborado. Porque eu realmente não tenho muita coisa pra fazer um cenário muito elaborado assim. Então é só um fundo, um sofazinho, bonitinho. Uma gravação pra vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado informados. E eu gostaria que vocês fizessem assim. Comenta aí o que você acha sobre essa ida do Leonardo Jardim pro Flamengo. Você acha que ele tá certo, tá errado, que ele... Vai, é a sua opinião aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Valeu, falou, tchau pra vocês.